Olá, seja bem-vindo à série Catecismo. Hoje falaremos sobre o tema como Jesus interpretava os 10 mandamentos e como ele os resumiu. Uma das partes fundamentais do judaísmo foram os 10 mandamentos, a entrega da lei que Deus entregou por meio de Moisés ao povo de Deus. Os 10 mandamentos são um dos pilares teológicos do povo de Israel. Mas aquilo que começou em 10 mandamentos foram crescendo num compêndio que se tornaram 613 mandamentos. E como você deve imaginar, lembrar de 613 mandamentos é uma coisa difícil, complicada. Certamente que nós estaríamos nos perdendo em alguns desses 613, faltando em alguns, e talvez fazendo uma espécie de checklist, vendo se nós estamos cumprindo ou não cumprindo, ou quais são as nossas faltas e falhas. E certamente que no final a avaliação seria: nós estamos falhando, nós não temos a condição de sermos perfeitos. Paulo mesmo nos diz que o objetivo da lei era mostrar pelo fato que nós jamais conseguiríamos cumprir a lei, que nós somos pecadores, falhos, que nós precisamos de salvação, de redenção. Nós precisamos de alguém que nos transforme, nos perdoa, nos faça nascer de novo. E este alguém é Jesus, aquele que veio para cumprir a lei, mas também ensinar-nos a vivê-la como ela deve ser vivida. Nos ensinamentos de Jesus, Jesus vai nos dando algumas orientações, como nós já falamos um pouco no nosso vídeo anterior, sobre a maneira como Jesus já interpretava a lei. Jesus não estava apenas preocupado com a prática, ou se você de fato nunca matou ninguém, nunca roubou, e então finalmente você é um cumpridor da lei, mas Jesus estava mais preocupado com os nossos corações, com as nossas motivações e intenções. Eu gosto de uma definição que John Wesley dá sobre santidade, que ajuda a gente a esclarecer um pouco esse conceito na nossa vida e na nossa fé. John Wesley costumava dizer que santidade é pureza de intenção. Quando o nosso coração, a nossa motivação, os nossos desejos são puros. Isso significa que ainda que nós estejamos com o coração puro, querendo fazer a coisa certa, ou com a motivação correta, ainda assim, nem sempre nós faremos a coisa certa. Mas, como acidente, o pecado ainda acontece na nossa vida, na nossa realidade, mas a nossa intenção, ela deve ser pura. Um cristão falha e peca não porque ele malignamente quer pecar ou fazer o mal, mas porque acidentalmente, tentando fazer o bem, ele acaba por fazer o mal, lutando com o pecado no nosso dia a dia. Isso é o que John Wesley coloca como santidade, essa pureza de intenção. E Jesus, nos seus ensinamentos, também nos leva a refletir sobre isso. Jesus fala que pecado não é comer a comida sacrificada aos ídolos, mas pecado é tudo aquilo que sai do coração do homem. E ele coloca ali adultério, homicídio e tantas outras coisas que são geradas no coração, nesse terreno onde as nossas motivações estão erradas, contaminadas, manchadas pelo pecado. E ali, então, a nossa atitude ou a nossa prática, que nasce a partir dessa motivação corrompida, pecadora, ela dá luz ao que nós conhecemos como pecado. Mas tudo isso vem lá do princípio de um coração pecador, de um coração contaminado. E Jesus, quando fala sobre os 10 mandamentos ali, no Sermão da Montanha, em Mateus 5 ao 7, Jesus coloca a questão da motivação como um ponto central para nós entendermos os 10 mandamentos. Não se trata apenas de cumprir o que lá está e falar: eu não tenho outros deuses, ponto final. Eu não sou adúltero, ponto final. Eu não matei ninguém, ponto final. Mas a levar a refletir se as nossas motivações desejam fazer o que lá está constado nos 10 mandamentos. O exemplo clássico é: se você deseja a mulher do seu próximo no seu coração, você já cometeu adultério, ainda que o ato não esteja consumado, mas no seu coração, pessoalmente,
você já está condenado e pecando, porque isso é a constatação de que você tem a tua motivação errada. Então esse olhar de Jesus sobre a lei, onde nos leva a refletir apenas não sobre a prática do que lá está, o fazer ou não fazer o que lá está, mas a importância da gente sondar as nossas motivações, porque o Senhor deseja que a gente seja puro como Ele é puro, santo como Ele é santo. E santidade é justamente alcançar essa posição, este lugar onde nós temos um coração tão puro e tão alinhado ao coração de Deus, que nós jamais seremos capazes de desejar fazer o que consta na lista dos 10 mandamentos. Mas Jesus não termina aí. Jesus, no meio da difícil interpretação dos 10 mandamentos e da confusão do judaísmo, que dos 10 mandamentos foram ali se esticando a se tornarem 613 mandamentos, Jesus resolve trazer uma clareza ou um resumo para ajudar eu e você a vivermos integralmente os mandamentos de Deus. E em Mateus capítulo 22, do verso 37 a 40, Jesus responde ao doutor da lei que pergunta a ele: qual é o maior mandamento, Jesus? E ali, então, Jesus diz: o primeiro maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, com todo o teu ser. E ali nós somos então desafiados a amar a Deus com tudo que nós temos. Amar a Deus mais do que nós amamos a nós próprios. Nós somos chamados neste mandamento a deixar de sermos egoístas, a parar de pensarmos só em nós, ou a termos uma ótica centrada em nós próprios. Porque se nós realmente amarmos a Deus, nós teremos isso como motivação primária na nossa vida. Isso vai fazer então que a gente cumpra todos os demais mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos que falam sobre como deve ser a nossa relação com Deus. Se nós realmente amamos a Deus acima de qualquer outra coisa, nós automaticamente cumpriremos os 4 primeiros mandamentos. Não teremos outros deuses, não faremos imagem esculpida, não tomaremos o nome de Deus em vão e lembraremos de honrá-lo no dia de sábado. Teremos um povo que terá Ele no lugar de importância, de honra na nossa vida. E o segundo maior mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ali Jesus conclui dizendo: porque desses 2 mandamentos, ali se resume toda a lei e os profetas. Todos os demais mandamentos, como nós lemos aqui do 5º até o 10º mandamento, que são mandamentos relacionados à nossa relação com o nosso próximo, eles estão cobertos ou são cumpridos quando nós amamos o nosso próximo como nós amamos a nós próprios. Se você ama a sua própria vida, você vai querer morrer ou vai desejar que alguém tire a sua vida? Claro que não. Mas porque você ama o outro como a ti próprio, você nunca desejará que ninguém morra ou nunca desejará matar ninguém. Nunca roubará, nunca cobiçará, nunca adulterará, nunca dirás falso testemunho, porque você estará amando os outros como você ama a si mesmo. Esses 2 mandamentos dependem a lei e os profetas, é o que Jesus nos diz em Mateus 22:40. E este é o desafio que nós temos hoje. Não apenas de sermos aparentemente bons praticantes ou cumprirmos o que a palavra de Deus nos diz, mas a termos um coração puro que externe essa pureza nas nossas práticas, não matando, não roubando, adorando somente a Deus e cumprindo os mandamentos das Escrituras. Com o coração certo, nós seremos capazes de então cumprir os mandamentos com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, e assim nós viveremos uma vida que Deus será honrado e agradado. Mas isso precisa ser levado à análise nessa dimensão mais profunda que Jesus nos chama. Temos um coração puro? Temos pureza de intenção? Somos santos como Deus é santo? Ou nos nossos pensamentos, no nosso coração, ali há tantas coisas que ainda nós nos envergonhamos, porque a gente sabe que as nossas motivações e intenções ainda estão marcadas pelo pecado, pelo egoísmo e não pelo aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Como nós estamos nessa jornada? Que a gente viva e o nosso testemunho seja o testemunho de gente que dia a dia tem olhado para trás e dito: hoje eu aprendi a amar um pouco mais a Deus e o meu próximo
do que eu amava ontem. Muitas pessoas às vezes começam bem, amam ao Senhor, entregam as suas vidas ao Senhor e aprendem a amar o próximo de alguma maneira, mas depois de um tempo derrapam do caminho, saem da estrada. E ao invés de continuarem a crescer ao ponto de que a gente aprende a amar a Deus e amar o próximo como Jesus amava, a gente começa a diminuir nesse amor e nós vamos abrindo o caminho e dando lado ao pecado e nos afastando do Senhor. Que eu e você nunca desistamos e sempre avancemos nessa jornada de amar a Deus e ao nosso próximo. Que Deus te abençoe.